today. But this news just broke. Breaking news. Adin Ross and Drake are in a class action lawsuit. E se a manchete que explodiu ontem fosse Adin Ross e Drake presos? Imagine a onda de choque, acordos de apostas de 100 milhões de dólares, processos se acumulando, um cassino que tem contratado todo streamer famoso. No mundo das transmissões online, as apostas são literalmente altíssimas, e o risco é ainda maior. Na semana passada, eu estava rolando o Twitter durante a World Series quando um processo totalmente novo apareceu nos feeds, diretamente mirando Adin Ross e, surpreendentemente, o próprio Drake. Os números são impressionantes. 150 milhões de dólares em supostos acordos, contratos de 8 dígitos, uma parceria que poderia ter virado o jogo das transmissões de cabeça para baixo. Mas com muito dinheiro vem uma fiscalização ainda maior. Será que as autoridades finalmente estão chegando perto de dois dos maiores nomes das apostas online? Neste vídeo, vamos destrinchar cada alegação, analisar os documentos judiciais mais recentes e descobrir se isso é um boato sensacionalista ou o início de uma repressão legal séria. Prepare-se para ver as provas, ouvir comentários de especialistas e descobrir se adeus para sempre realmente significa o fim do império de Adin Ross. Fique ligado, isso vai ser uma montanha-russa. Em uma manhã fria, a tela piscou com uma manchete que parecia sussurrar tudo o que você já se perguntou sobre fama, fortuna e a lei. Era o tipo de manchete que podia ser tanto um chamariz quanto um aviso. Adin Ross, Drake e um cassino apoiado por criptomoedas estão sob investigação federal. A história começa em um pequeno apartamento, paredes cobertas por uma fileira de LEDs piscando, um microfone chiando, uma câmera em um tripé. Ali, um rosto conhecido, Adin Ross, se prepara para a próxima transmissão, uma sessão de apostas de alto risco no Stake US. Ao fundo, um livro razão digital de criptomoedas, uma enxurrada de mensagens de chat em tempo real, uma cascata de aplausos. Adin inicia a sessão, e o mundo está prestes a descobrir um novo tipo de entretenimento. A tela é um cassino ao vivo, uma casa que parece uma aposta sem filtro. Na verdade, o dinheiro da casa é um roteiro. Os rolos giram em um ritmo orquestrado, uma perda é pré-planejada. Mesmo assim, a transmissão mostra o mesmo estouro de aplausos. A ilusão do lucro é ampliada quando o streamer então afirma: "Eu acabei de ganhar esse dinheiro." A narrativa se torna uma profecia autorrealizável, um mito de que o sucesso é uma questão de habilidade, não de sorte. A escala financeira desses acordos só adiciona combustível ao fogo. O próprio contrato de Adin com a Stake equivalia a 36 milhões de dólares em um único ano, uma cifra que supera em muitos pacotes tradicionais de patrocínio vistos no entretenimento convencional. Pense em um pagamento mensal de 7 dígitos para um rapper como Drake, o mesmo valor que uma plataforma de streaming poderia gastar em um endosso para uma marca popular de snacks. Quando você vê uma parceria divulgada em um post no Instagram com uma base de 142 milhões de seguidores, entende que o orçamento de marketing não é apenas marketing, é uma arma. Os próprios números são um espelho que reflete a disposição da indústria em borrar limites. Não é uma aposta, é uma marca, e a identidade da marca está ligada ao sucesso percebido de uma estrela. A parceria da Stake ficou instável. Um novo jogador, Rainb, entrou em cena com uma estratégia ousada. Eles começaram a adicionar o fator de risco da marca, lançando uma campanha em grande escala que incluía um pagamento multimilionário para um streamer capaz de atrair 2.000 espectadores ao vivo por transmissão. Essa campanha não era apenas sobre uma vitória única. Era sobre criar um espetáculo que se tornasse viral, que fizesse os espectadores gritarem em tempo real que eles também poderiam ganhar muito. A marca não está apenas vendendo um produto, está vendendo uma experiência emocional que se traduz em uma mudança de comportamento. Cada momento de uma vitória transmitida é uma dose de dopamina, cada derrota um lembrete de que a próxima transmissão pode mudar as probabilidades. O ciclo de antecipação e gratificação, no entanto, não se baseia em probabilidade, mas em manipulação. Quando uma transmissão explode em uma cascata de aplausos por uma vitória de 12 dólares,000, o eco viaja muito além dos 2.000 espectadores que estavam na sala naquele momento. Ele alcança o irmão que assistiu à reprise, o primo que ouviu a história pelo telefone, o vizinho que viu uma tela iluminada no meio de uma rua silenciosa. A mensagem é clara, mesmo que a maturidade emocional da audiência não seja. Se Adin, esses são cérebros que ainda não conectaram completamente seus circuitos de avaliação de risco, as mentes que ainda estão experimentando com identidade, com autoridade, com a ilusão de que uma vitória é um sinal de destino. Os processos judiciais contra Adin Ross e Drake expõem um modelo que aproveita o marketing de influenciadores para direcionar tráfego para apostas de alto risco, tudo enquanto contorna políticas de plataformas e regulamentos estaduais. Eles alegam que a Stake, ao fazer parceria com Adin e Drake,
promove uma plataforma que disfarça dinheiro da casa como perdas. Diversas reclamações foram registradas em todo o país, da Califórnia ao Missouri, cada uma acusando a Stake de usar sua parceria com Adyen e Drake para promover uma plataforma que disfarça dinheiro da casa como perdas. Shout out to the Twitter page Daniel Walsh, Walsh Legal. Breaking: Canadian rapper Drake and online influencer Adin Ross have been... O ambiente legal em estados como a Califórnia é rigoroso, mas a natureza global das apostas com criptomoedas significa que a regulamentação é inerentemente desigual. Alguns estados podem aplicar leis rigorosas de jogos de azar, enquanto outros podem não ter a estrutura regulatória para acompanhar a rápida evolução das apostas online. Esse mosaico de conformidade e não conformidade torna difícil impor padrões consistentes. Enquanto isso, os espectadores jovens são os mais vulneráveis. Eles veem seus streamers favoritos ao vivo na câmera, fazendo apostas, ganhando e sacando dinheiro real, tudo enquanto o conteúdo é apresentado como entretenimento. A influência é sutil, mas profunda. Com o tempo, pode levar à normalização do jogo como uma atividade de lazer, em vez de uma empreitada carregada de riscos. Os processos contra Adyen, Ross e Drake são mais do que registros legais, são um espelho refletindo como as indústrias de entretenimento e jogos de azar se entrelaçam. Eles expõem um modelo que utiliza o marketing de influenciadores para canalizar tráfego para um ecossistema de apostas de alto risco. A Stake, sob a liderança de Ed Craven, enfrenta um coro crescente de escrutínio regulatório. O futuro da Kik é incerto. Seu modelo de receita depende fortemente do sucesso contínuo das operações de apostas da Stake. Para os streamers, a promessa de grandes pagamentos continua sedutora, mas as implicações éticas de seu papel na promoção do jogo não podem ser ignoradas. Será que o sistema legal conseguirá acompanhar a rápida evolução das apostas respaldadas por criptomoedas, ou a indústria continuará a se adaptar e na faixa etária que alimenta salas de bate-papo mais frenéticas no Kik, quase 70% dos espectadores ainda são adolescentes ou estão no início dos 20 anos. Essas são as mentes que ainda não conectaram totalmente seus circuitos de avaliação de risco, os cérebros que ainda estão experimentando com identidade, com autoridade, com a ilusão de que uma vitória é um sinal de destino. Quando uma transmissão explode em uma cascata de aplausos por um prêmio de $12,000, o eco viaja muito além dos 2,000 espectadores naquele momento. Ele encontra o irmão que assistiu à reprise, o primo que ouviu a história ao telefone, o vizinho que viu uma tela iluminada no meio de uma rua silenciosa. A mensagem é clara: se Adyen consegue, você também pode. É por isso que as apostas nessa indústria são mais do que apenas monetárias, são existenciais. Por trás desses fogos de artifício comemorativos está um truque que se tornou rotina. Adyen, como muitos de seus colegas, senta-se em frente a uma câmera, um microfone, um punhado de moedas de criptomoeda brilhando, e começa a abrir uma tela de casa que parece, à primeira vista, uma aposta ao vivo e sem filtros. A escala financeira desses acordos só adiciona combustível ao fogo. O contrato de Adyen com a Stake chegou ao equivalente de $36 milhões em um único ano, uma cifra que eclipsa os pacotes tradicionais de patrocínio vistos no entretenimento convencional. Os próprios números são um espelho que reflete a disposição da indústria em borrar limites. Não é uma aposta, é uma marca, e a identidade da marca está ligada ao sucesso percebido de uma estrela. A intervenção da Rainbase só agrava o problema. Assim que a parceria da Stake ficou instável, um novo jogador Rainbase entrou em cena com uma estratégia ousada. Eles começaram a adicionar o fator de risco da marca, lançando uma campanha em grande escala que incluía um pagamento multimilionário para um streamer que conseguisse comandar 2,000 espectadores ao vivo por transmissão. Essa campanha não era apenas sobre uma única vitória. Era sobre criar um espetáculo que se tornasse viral, que fizesse os espectadores gritarem em tempo real que eles também poderiam ganhar muito. No campo jurídico, a história é tão confusa quanto os chats de uma transmissão ao vivo. Eles acusam Stake, Kik e os streamers associados de orquestrar práticas enganosas que atraíram um público jovem sob falsas pretensões. Os processos contra Adyen, Ross e Drake são um espelho refletindo como as indústrias de entretenimento e apostas se entrelaçam. Eles expõem um modelo que utiliza o marketing de influenciadores para direcionar tráfego para apostas de alto risco, tudo enquanto contornam políticas de plataformas e regulamentações estaduais. Os contratos, os números de receita, as entidades estratégicas como Stake US e Kik, tudo isso pinta um quadro de um sistema que prioriza lucro e influência em detrimento da transparência e legalidade. À medida que as batalhas legais continuam, o futuro da plataforma permanece em um equilíbrio precário. Stake, sob a liderança de Ed Craven, enfrenta um coro crescente de escrutínio regulatório. O futuro do Kik é incerto. Seu modelo de receita depende fortemente do sucesso contínuo das operações de apostas da Stake. Para os streamers,
A promessa de grandes pagamentos continua sedutora, mas as implicações éticas de seu papel na promoção de jogos de azar não podem ser ignoradas. A lei acompanhará a indústria, ou o jogo continuará evoluindo de maneiras que escapam dos limites legais? A resposta moldará não apenas o futuro do streaming e dos cassinos online, mas o próprio tecido de como nos entretemos em um mundo onde as linhas entre um jogo e uma marca se confundem, e onde os números mencionados nos processos superam qualquer manchete. O veredicto do tribunal trouxe um precedente que reverberou por toda a economia de conteúdo digital, reconhecendo a intenção dos streamers de enganar como uma violação das leis de proteção ao consumidor. That's another thing too. It's illegal to do ads and not disclose that it's an ad, right? So if you see on my videos, YouTube even says that when you have an ad in something, there's a button you have to click that says that this is sponsored. There's a sponsored ad in this, and maybe. Determinou que todo o conteúdo futuro de apostas fosse submetido a rigorosa supervisão regulatória e impôs uma penalidade civil às plataformas que não implementaram salvaguardas suficientes. A decisão enviou uma mensagem clara. O sistema jurídico não toleraria uma separação contínua entre apostas e entretenimento quando essa separação mascarava práticas enganosas. No imediato pós-julgamento, a indústria começou a se reconfigurar estruturalmente. As plataformas lançaram sistemas de monitoramento algorítmico projetados para sinalizar transmissões com padrões suspeitos de apostas. Esses sistemas utilizavam aprendizado de máquina para analisar dados em tempo real, garantindo que qualquer anomalia como um aumento repentino nas probabilidades de um streamer à colaboração serviu tanto como uma medida corretiva quanto como uma estratégia de relações públicas para demonstrar responsabilidade. O impacto cultural de toda a saga foi profundo. Pela primeira vez na era digital, um meio de entretenimento convencional confrontou de frente suas próprias implicações éticas. Públicos que antes eram consumidores passivos tornaram-se participantes ativos, exigindo transparência e responsabilidade. Essa mudança remodelou a relação entre criadores de conteúdo e seus públicos, estabelecendo uma nova norma onde entretenimento e responsabilidade coexistem. Olhando para o futuro, a trajetória da indústria parece ser de otimismo cauteloso. Embora o ambiente legal agora seja mais claro e restritivo, ele também oferece uma estrutura para crescimento sustentável. Streamers que se adaptam ao adotar apostas regulamentadas ou migrar para outros conteúdos provavelmente prosperarão. Plataformas que investem em sistemas robustos de conformidade e recursos educacionais podem recuperar a confiança do consumidor e manter a lucratividade. Anunciants, agora mais criteriosos, podem alinhar suas campanhas com conteúdos que mantêm padrões éticos, garantindo que suas associações de marca permaneçam positivas. A lição mais ampla que emerge do caso Adin Rose Drake é que a promessa de gratificação instantânea não pode se sobrepor à responsabilidade de proteger populações vulneráveis. A interseção entre entretenimento e jogos de azar é um espaço delicado que exige supervisão contínua, práticas transparentes e disposição para evoluir. Em uma era em que o conteúdo pode alcançar milhões em segundos, os riscos nunca foram tão altos. Reguladores, plataformas, streamers e públicos devem colaborar para forjar um caminho que preserve a empolgação da performance ao vivo enquanto protege o bem-estar dos espectadores. O papel do sistema legal não é sufocar a criatividade, mas garantir que a linha entre entretenimento e exploração permaneça claramente delineada. Ao impor padrões rigorosos e promover uma cultura de transparência, a indústria pode proteger seus membros mais jovens de perigos ocultos. Essa redefinição da transmissão ao vivo afasta-se de um modelo que prioriza o hype, e em vez disso, foca no engajamento responsável, garantindo que cada interação seja segura, ética e verdadeiramente agradável. Dentro da nova estrutura, a rotulagem de conteúdo assume um papel crítico. Plataformas de streaming adotam uma pontuação de risco para cada evento ao vivo, semelhante à forma como produtos alimentícios trazem rótulos nutricionais. Os espectadores são informados sobre o potencial de gatilhos de dependência, permitindo que tomem decisões conscientes sobre seu envolvimento. Essa medida, embora possa parecer inconveniente para os criadores, constrói confiança e protege públicos vulneráveis, especialmente menores que, de outra forma, poderiam ser atraídos por práticas predatórias disfarçadas de entretenimento. A colaboração da plataforma com organizações sem fins lucrativos que oferecem educação sobre jogos de azar solidifica ainda mais esse compromisso. Recursos pop-up aparecem durante transmissões com conteúdo de alto risco, oferecendo assistência imediata e educação. Essas parcerias destacam a disposição da indústria em abordar as causas profundas da dependência de jogos de azar, em vez de apenas tratar os sintomas. Ao incorporar ferramentas educativas na experiência de visualização, a indústria transforma a narrativa do entretenimento em uma de empoderamento e conscientização. Os próprios streamers enfrentam um ponto de inflexão crucial.
Alguns, que haviam construído sua marca em torno da emoção dos jogos de azar, mudam para formas alternativas de conteúdo. Eles usam seus enormes públicos para produzir documentários explorando o surgimento da cultura de streaming, as forças econômicas que moldam a indústria e as histórias humanas por trás da fama digital. Outros, determinados a continuar a narrativa das apostas, negociam acordos de licenciamento que lhes permitem hospedar apostas regulamentadas com participantes verificados, garantindo conformidade com as novas diretrizes. Essa transição não é perfeita, exige uma mudança cultural dentro da comunidade de streaming, passando de uma mentalidade de ganhar ou perder para uma ética de jogar com responsabilidade. Na prática, as apostas regulamentadas introduzem novos protocolos. Os streamers devem divulgar algoritmos de cálculo de probabilidades de forma transparente, fornecer separação clara entre entretenimento e publicidade e aderir a processos de verificação de idade. For promoting illegal online gambling in Missouri, the class action seeks to hold Drake and Ross. Essas medidas visam preservar o fascínio da emoção de altos riscos enquanto eliminam a exploração de espectadores vulneráveis. A mudança também reflete uma tendência mais ampla da indústria em direção a ecossistemas baseados em assinaturas, reduzindo o incentivo para táticas enganosas de jogos de azar. Os espectadores ganham acesso a conteúdo exclusivo e experiências interativas por trás de selos de streamer verificados, enquanto as plataformas diversificam as fontes de receita além das apostas diretas. À medida que os processos legais avançavam, a decisão do tribunal provocou um impacto na economia de conteúdo digital. Reconheceu a intenção de enganar como uma violação. Plataformas que não implementaram salvaguardas suficientes enfrentaram penalidades civis, reforçando a responsabilidade da indústria. Esse precedente remodelou a forma como o conteúdo é produzido, regulamentado e consumido, enfatizando a necessidade de vigilância e transparência em cada etapa. O sistema de monitoramento algorítmico implantado pelas plataformas serve tanto como um impedimento quanto como uma proteção. Ele sinaliza transmissões com padrões de aposta suspeitos, como um aumento repentino nas probabilidades de um streamer, desencadeando uma revisão imediata. Ao utilizar aprendizado de máquina, o sistema se adapta a táticas em evolução, garantindo que anomalias sejam detectadas em tempo real. Essa tecnologia representa um avanço significativo na proteção do público contra práticas enganosas, ao mesmo tempo que permite que criadores mantenham a autenticidade de suas transmissões. A parceria com organizações sem fins lucrativos vai além do monitoramento de conteúdo. Ela incorpora educação sobre jogos de azar à experiência de visualização, fornecendo recursos e apoio para espectadores em situação de risco. Recursos pop-up aparecem durante conteúdos de alto risco, oferecendo assistência e educação imediata. Essas medidas são tanto remediadoras quanto estratégicas, demonstrando o compromisso das plataformas com o crescimento responsável. Ao integrar recursos educacionais, a indústria reconhece o impacto psicológico do conteúdo de jogos de azar encenado e toma medidas proativas para mitigar danos. O impacto cultural de toda essa saga é profundo. Um meio de entretenimento mainstream confrontando suas implicações éticas marca um ponto de virada na mídia digital. O público torna-se participante ativo, exigindo transparência e responsabilidade. Essa mudança remodela a relação entre criadores de conteúdo e seus públicos, estabelecendo uma nova norma onde entretenimento e responsabilidade coexistem. O futuro das transmissões ao vivo não é mais medido apenas pelo hype ou pela receita, mas por como se utiliza esse hype de forma responsável para criar experiências envolventes e seguras para todos. O otimismo cauteloso da indústria está fundamentado em seu compromisso com transparência e responsabilidade. Plataformas que investem em sistemas de conformidade e recursos educacionais podem recuperar a confiança do consumidor enquanto mantêm a lucratividade. Anunciantes, agora mais criteriosos, podem alinhar suas campanhas com conteúdos que mantêm padrões éticos, garantindo que as associações de marca permaneçam positivas. A sinergia entre reguladores, plataformas, streamers e público cria um ambiente colaborativo que protege os membros mais jovens de perigos. Os reguladores continuam a aprimorar o arcabouço legal, concentrando-se na prevenção de práticas predatórias e na proteção de menores. Eles colaboram com o Departamento de Justiça para desenvolver uma estrutura coesa que aborda os desafios únicos do streaming em tempo real. O arcabouço enfatiza programas de certificação para streamers na era digital, semelhantes aos sistemas de classificação de conteúdo no entretenimento adulto. Essas certificações oferecem ao público uma compreensão clara da natureza do conteúdo, garantindo um envolvimento responsável. A história da prisão de Adin Ross e a subsequente transformação da indústria servem como um estudo de caso sobre o equilíbrio entre gratificação instantânea e responsabilidade social. A interseção entre entretenimento e jogos de azar exige supervisão contínua,
práticas transparentes e disposição para evoluir. Como o conteúdo pode alcançar milhões em segundos, os riscos nunca foram tão altos. Ao impor padrões rigorosos e promover uma cultura de transparência, a indústria pode proteger seus membros mais jovens e redefinir o futuro das transmissões ao vivo, não pelo quanto de hype uma transmissão gera, mas por quão responsavelmente ela utiliza esse hype para criar uma experiência envolvente e segura para todos. Dos acordos de jogos de azar de mais de 150 milhões de dólares que confundiram entretenimento com exploração às ações judiciais que forçaram as plataformas a instalar monitoramento em tempo real, a saga de Adin Ross expôs uma economia digital que priorizava o hype em detrimento da transparência, especialmente às custas de adolescentes vulneráveis. O precedente do tribunal agora exige que toda transmissão carregada de apostas tenha rótulos claros, verificações de idade e pop-ups educativos, impulsionando uma indústria que antes escondia seus lucros atrás de roletas cenográficas de cassinos em direção a um jogo regulado e responsável. Enquanto plataformas, reguladores, streamers e espectadores negociam essa nova fronteira, resta uma questão contundente. Será que o boom das transmissões ao vivo só sobreviverá se trocar emoções instantâneas por envolvimento responsável?